Bem-vindo, bem-vindo ao nosso Café com Execução, nosso programa matinal aqui, 7h47, de segunda a sexta-feira, a gente falando sobre vendas, sobre execução, sobre empresas aqui com vocês. Então, é o canal onde que você executa. Então, a gente tem alguns tipos de alunos, tem os observadores que só vêm aqui, assistem, tem os estudadores que pegam papel e caneta, como falar para você pegar papel e caneta aí agora. Minha pranchetinha nova do Decide aqui, ó, que a gente fez. Então, porque a gente chegou no 33, Decide 33, e a gente encontrou aí que tem vários problemas nas empresas. Você pode fazer o seu Decide clicando aqui embaixo do link desse vídeo. Você pode fazer de maneira gratuita e conhecer qual que é o que está atrapalhando aí na sua empresa. Mas vamos ao que interessa, que é o café de execução com execução de hoje, café com execução de hoje. No funil não mente, o pipeline sempre fala a verdade, ele mostra onde a sua empresa está perdendo dinheiro. Os números entregam o que você faz. E por que os números entregam? Porque os números eles são soberanos, eles são o resultado de um processo. Então não tem como você burlar os números, não tem como. Você pode até esconder um problema da sua equipe, você pode esconder um dos seus sócios, você pode esconder até de você mesmo, né? A gente pode esconder algumas coisas, claro que a gente mente para nós mesmos, mas existe um lugar onde a verdade sempre aparece, e esse lugar é no funil de vendas, é no CRM, é lá que você encontra a verdade sobre vendas na sua empresa. Quando você está buscando vendas na sua empresa, você vai ver que vendas, e também eu posso dizer em todas as áreas, no RH tal. Você quer descobrir a verdade? Olha os números daquele local. Absenteísmo, falta, atraso. Olha os números. Se você olhar os números, você vai descobrir que tem problema. A gente está aqui falando da ciência das vendas, mas isso serve para qualquer área. Se você olhar os números, eles vão dizer a verdade. E por que o funil de vendas não mente? Porque ele não tem opinião, ele simplesmente mostra o que aconteceu, ele não dá desculpa, ele não culpa o mercado, ele apenas mostra, ele é o reflexo do que a operação fez. Então, se a operação está falhando, ele vai mostrar onde que ela está falhando, em que etapa que ela está falhando, desde que seu funil de vendas do seu CRM esteja alimentado. Então, o vendedor normalmente não gosta de alimentar um funil de vendas. E por que ele não gosta de alimentar o funil de vendas do CRM? Ele não gosta de alimentar porque ele se sente perseguido, ele sente que ele está perdendo liberdade. E é realmente o contrário, porque quando você está fazendo o seu serviço bem feito, os números vão ao seu favor. E se você está fazendo, seguindo o processo, e ele não está dando certo, é o momento da gente analisar, entender o que não está dando certo e corrigir. Então, em vez de você usar o CRM contra você, usa a favor, preencha ele bonitinho com o maior de dados que você puder, da melhor forma que você puder, que isso vai revelar a verdade, vai mostrar que você realmente está executando e que o resultado não está vindo por algum outro problema que está acontecendo. Quando algum empresário me diz que a gente está vendendo pouco, a minha pergunta não é sobre o faturamento, né? Não é, tá vendendo pouco, quanto que você está vendendo? A minha pergunta é sempre sobre o funil de vendas, né? Por que sobre o funil? Eu vou perguntar quantas oportunidades entraram, quantas foram qualificadas, quantas propostas receberam, porque oportunidade e propostas são diferentes, quantas que realmente fechou, quantas perdeu. Então, eu quero entender o funil inteiro, etapa por etapa. Porque se eu não entender etapa por etapa, eu vou ter apenas uma história, eu não vou ter a realidade do que está acontecendo. Eu preciso saber da realidade, o que está acontecendo no processo comercial. Então, eu vou auditar o processo comercial. E só dá para auditar quando você tem processo, indicadores, números que vêm da execução. Aí você consegue fazer uma análise do processo. Se você não tem isso, não tem como fazer análise do processo. Então, a primeira coisa é você cobrar que as pessoas alimentem o CRM.
alimentem a ferramenta que você tem, que seja o Excel, mas que alimentem, porque senão você vai ficar perdido, você vai ficar apenas com uma opinião. E opinião não resolve, opinião não traz nenhum resultado para você. Os números sempre contam uma história. Se você tem muitas oportunidades que entram e consegue fazer poucas propostas, quer dizer que ou o lead não está qualificado ou a sua capacidade de produção de propostas é baixa. Então você tem que entender o que está acontecendo. O porquê que a gente está recebendo muitas oportunidades e está mandando pouca proposta. Ou a gente está demorando para atender, então a qualidade no atendimento, se eu levo muito tempo para atender, talvez eu também estou perdendo propostas. Se eu estou enviando muita proposta e elas não estão virando contratos, não estão virando dinheiro no caixa, não estão virando contrato assinado, talvez seja a qualificação desse seu cliente, não está vindo qualificado, ele não está chegando aquecido, talvez ele não, o seu processo comercial não esteja muito bom e aí os clientes não estão se perdendo pelo caminho, não estão sentindo a palavra que eu estava procurando não é insegurança, né? Isso. Os clientes são inseguros com o seu processo comercial. Talvez você está falando mais do que ouvindo, né? Talvez você não esteja fazendo o follow-up, que é o acompanhamento das propostas que você enviou. Talvez você não esteja mostrando a sua proposta única de valor, por que o cliente tem que comprar de você e não dos outros, né? Então, cada etapa do funil deixa pistas e quem aprende a ler essas pistas, ele vai ficar mais fácil de tomar decisões. Então, ele toma decisões baseadas em dados e fatos e não no sentimento, não na percepção, que é o que acontece quando você fizer o decide aqui. Você vai ver que a sua percepção é uma e provavelmente o decide. Depois de 33 eu já vi que todos os 33 que a gente viu, a percepção do erro era diferente de onde estava realmente o erro. Então, por quê? Porque a pessoa está dentro do processo. Se ela está dentro do processo, ela não entende. Eu, por exemplo, quando eu fui escrever aqui o Vendedor Vencedor, eu não sou diagramador. Então, eu levei para um diagramador. E o diagramador fez a diagramação do livro. Então ele foi lá e colocou para saber onde que ia esse ícone, onde que não ia. Por quê? Porque eu não sou especialista nisso. A minha especialidade é processos comerciais, é mostrar e implantar processo comercial. Escrever o livro foi fruto dessa minha habilidade. Mas a parte editorial, a parte gramatical, a parte da bibliotecária, que teve que levar isso e cadastrar ele na Câmara Brasileira de Livros, então, tudo isso eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Então, são outras pessoas que foram fazer para mim, porque eu sei fazer vendas, montar processos de vendas. Então, aqui eu atuei como escritor, mas eu sei fazer processos de vendas, implantar processos de vendas, analisar processos de vendas. Então, é importante você saber o que você sabe e o que você não sabe fazer para você cobrar da sua equipe. Então, você nunca cobra o resultado da equipe, você sempre cobra que elas executem as tarefas que levam ao resultado. É isso que vai fazer o seu funil ser um funil previsível. Tá? Você vai conseguir entender os números e saber a constância que eles estão acontecendo. E quanto mais constante for o seu CRM, o seu funil de vendas, mais constante vai ser o seu faturamento e as suas vendas. Tem um erro clássico do empresário que ele acredita que o CRM serve para ficar de olho nos vendedores, vigiando os vendedores. Não, o CRM ele não foi feito para controlar as pessoas. O CRM ele não foi feito para controlar se ele está no horário de café ou não. O CRM ele foi criado para ver o relacionamento, né, que é uma sigla em inglês, Customer Relationship Manager, que é gerenciamento do relacionamento com o cliente. Porque isso me mantém atento ao processo. Eu consigo ver se o processo está sendo cumprido do jeito que tem que ser feito.
Quando o CRM é bem utilizado, ele mostra exatamente onde que está o dinheiro e onde que ele está saindo, qual o caminho que ele está saindo. E aí você consegue, seria como um cano furado, você consegue saber onde está os furos, você vai lá e tapa os furos. Sem esse dado, a reunião comercial, ela vira uma troca de opinião, e opinião liga nada a lugar nenhum. E também existem as reuniões onde a gente tem um bando de dados, a gente não tem um banco de dados. Por que um bando de dados? Porque cada um faz de um jeito. E aí não tem como fazer gestão se você não tem dados. Não se faz gestão sem dados. A primeira coisa para fazer gestão é ter dados, dados e fatos. Se você não tem dados e fatos, não tem como fazer gestão. Então vamos lá, vou te dar uma dica prática. Agora presta atenção, pega papel, pega caneta, pega sua prancheta. Se você, como eu, da velha guarda, gosta de anotar, se você é do celular, não interessa, preste atenção, porque agora é uma dica prática. Você vai abrir o seu CRM ou a sua planilha, se você ainda não tem o CRM, mas se você está na planilha, eu sugiro extremamente que você mude rápido para o CRM, porque fica mais simples de você ver as coisas quando está dentro do CRM, mas se não dá, vai na planilha, mas tenha controle, tá? Tenha a visão do seu CRM, é importante, tá bom? E pegou a planilha, pegou o CRM, agora eu quero que você responda. Em qual etapa de vendas você está perdendo mais clientes? Você está perdendo clientes, vou dizer aqui, ó. Então vamos pensar que essa seja de abordagem. Você está perdendo cliente na abordagem? Você está perdendo cliente aqui na qualificação? Você está perdendo cliente quando você envia proposta? Na negociação? Onde? Qual é a etapa que você está perdendo mais clientes? Quando você enxergar qual etapa você está perdendo mais clientes, onde está saindo mais oportunidades, você não vai tentar resolver todos os problemas do seu funil. Você vai resolver um problema. Qual problema? O pior problema, aonde está indo mais cliente embora. Por quê? Você melhorando uma alavanca dessa é capaz de você aumentar em 50% o seu faturamento, porque você vai mexer na alavanca certa. Talvez você tenha um monte de proposta parada aí que não foi feita follow-up. E aí você faz follow-up em 3, 4, 5 propostas e você vende, tá? Follow-up é um termo em inglês, mas que a gente tem aqui em português, muito, muito utilizado no meio comercial, mas é o acompanhamento, né? O acompanhamento daquela proposta. Você manda a proposta, você tem que acompanhar. E aí você tem dúvida, o que precisa, o que está faltando para a gente fechar, qual é o prazo, tem mais alguém que decide, tem mais alguém que precisa participar. Isso é follow-up. E muitas vezes as pessoas, os vendedores esquecem de fazer o follow-up. Se esquecer de fazer o follow-up, vai perder a venda. Tem um estudo da HubSpot e também da Salesforce, né, são dois grandes CRMs, que falam que são pelo menos 8 pontos de contatos até a venda acontecer. Então, olha só, 8 pontos. Depois você mandou a proposta, você ainda tem 8 pontos de contatos com esse cliente até ele assinar essa proposta. Então, demora, né? Dependendo do seu ticket médio, demora mais ainda. Então, é importante que você faça o follow-up, tenha uma cadência, saiba o que falar em cada etapa, tenha um roteiro para seguir. Não vai no achismo, não vai no improviso. Se for no improviso, vai dar muito ruim para você. Vai dar muito ruim. E agora, se você já sabe que é aluno do nosso Café com Executor, coloca lá. Eu sou aluno do Café com Executor lá no seu Instagram. Ponho o sininho lá no seu Instagram que você é um aluno aqui, você é um executor. Um executor é uma pessoa que se destaca muito, porque as empresas precisam de pessoas que executem e não que tragam problemas, pessoas que resolvam e não que encontrem problemas. Se você é um executor, vai aqui o desafio do executor para você. Nesta semana, você vai acompanhar o seu funil de vendas todos os dias, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que é a hora do fechamento. Você vai acompanhar o seu funil de vendas por etapa. Você vai ver quantas vendas aconteceram, você vai ver quantas oportunidades tem em cada etapa, você vai ver quantas que avançaram, quantas estão paradas, porque a venda é uma consequência
desse movimento do cliente dentro do funil. Se ele não está movendo, não vai acontecer a venda. Então, e para mover a venda, isso vai dar gestão, você acompanhar. E se você acompanhar o funil de vendas, acredita, vai ter um efeito colateral. Os vendedores vão começar a acompanhar o CRM, e eles vão começar a preencher o CRM, porque você está acompanhando. Quando você esquece, eles não preenchem, mas se você está ali acompanhando, eles vão preencher para você e você vai ter dados para tomar ações, e aí sim você se torna um gestor executor, porque você está tomando a sua decisão baseada em dados e fatos e não apenas em opiniões, ok? O faturamento mostra o resultado. O funil mostra os problemas. Então, você precisa olhar o seu funil de vendas. Você precisa muito saber o que está acontecendo no seu funil de vendas, tá ok? No próximo episódio, a gente vai derrubar uma crença muito comum nas empresas, que é sobre a equipe de vendas. Se realmente você motiva a equipe de vendas ou apenas a equipe é como fala, o espelho do gestor. Você vai entender isso no detalhe no próximo episódio do nosso Café com Execução, o episódio 24, que vai amanhã às 7h47 da manhã, todos os dias aqui, como você sabe, no nosso canal no YouTube. E também acompanha a gente no Instagram. Lá a gente tem um material diferente daqui do YouTube, né? Lá é um material mais rápido, então lá tem também bastidores e tal, você vai conhecer um pouco mais. Tem esses resultados dos Café com Execução que a gente fez. Alguns a gente abre as empresas, outros não, por motivos sigilosos que elas pediram para a gente, mas você vai acompanhar a gente lá. E eu tenho que te convidar para fazer o Decide. Clica no link abaixo e faz o seu Decide. Você pode fazer o Decide online lá, que agora está nessa condição aí gratuita para você fazer. Depois, se você... não, eu quero avançar. Aí você pode fazer o Decide... não o expresso, né? O Decide mesmo, inteiro, completo, com a gente, para onde você sai com um plano de ação, onde você vai ter uma visão geral mesmo do que você tem que fazer, como resolver os problemas da sua empresa. Aí é muito mais aprofundado, porque é com um gestor, ou comigo, ou com alguém treinado por mim aqui na Vendedor Vencedor, que vai analisar os números da sua empresa no 1 a 1. São 40 minutos no Meet, 1 a 1, conversando sobre a sua empresa, para gerar esse diagnóstico, né? Você vai fazer o Decide Express aí, você vai levar 3 minutos, você tem o Decide. Agora, o Decide completo, você vai levar aí 40 minutos comigo no 1 a 1, olhando comprometimento, né, o compromisso da sua equipe, olhando metas, olhando indicadores, olhando o processo, olhando execução, vendo análise. Então, você vai pontuar até 60 pontos, você pode chegar nesse MIPE quando a gente faz o Decide, né? O MIPE é a base, né, do Decide, que são é um anagrama do que eu falei para vocês aqui: meta, indicador, processo, execução e análise. Então, é o método que a gente usa aqui, que está dentro do livro Vendedor Vencedor, que está dentro do sistema também Vendedor Vencedor, e que a gente usa também nos nossos programas de acompanhamento. Então, eu te espero você amanhã com o seu café como executor. Clica aqui e volta. Clica aqui e volta. Bate o sino que você fez, que você executou, que você acompanhou, e me fala aí como que foi essa semana acompanhando o seu funil de vendas. Eu tô aqui doidinho para saber. Eu tenho certeza que isso vai trazer mais dinheiro para você, ou no mínimo vai trazer mais clareza de onde o dinheiro está indo embora, para você conseguir tomar uma ação e impedir que o dinheiro suma da sua empresa. E a gente se vê amanhã em mais um Café com Execução. Até lá!